Nesse vídeo eu vou falar sobre o uso de grids aplicados à construção de logotipos e símbolos. Fala pessoal, beleza? Esse vídeo é a continuação do último vídeo que eu postei aqui no YouTube, onde eu falo sobre grids direcionados à organização, padronização e distribuição de conteúdo em um layout. Eu vou deixar um card aqui em cima, até aconselho você a ir lá assistir esse vídeo e depois voltar aqui para assistir essa segunda parte, que é meio que uma continuação. Eu acho que fica mais interessante para você entender o contexto. Nesse vídeo eu vou falar sobre o grid, dessas estruturas aplicadas à construção de logotipos e símbolos. E nesse caso, eu vejo que existem duas formas de você usar o grid. Você pode usar um grid modular, uma malha construtiva, e você pode usar um guia, digamos assim, que muita gente não chama de grid, mas também é grid, enfim. Não se atenha a nomenclaturas, a gente vai ver um pouquinho de cada coisa aqui nesse vídeo, beleza? Mas já aqui no começo eu quero chamar sua atenção por uma coisa muito importante. O fato de utilizar grid não vai tornar o seu design melhor ou pior, mais ou menos profissional. Tá? O uso de grid não tem essa capacidade. Não é porque você não utilizou grids que o seu trabalho é ruim, ou que você utilizou que ele é bom. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então acho que no primeiro momento eu preciso enfatizar isso, porque muita gente, principalmente iniciantes, designers que estão começando, acreditam que precisam utilizar grid sempre. E não é desse jeito, tá? E aí muitas vezes, em alguns casos, você vai utilizar grid, pode ser que vai atrasar seu trabalho, vai demorar e não vai te dar um resultado satisfatório. Então o grid depende muito do objetivo que você tem em mente. Quando que eu recomendo você utilizar grid? Quando você quer ter uma estrutura, ou quando você tem uma forma geométrica, um símbolo que tem uma pegada mais, formas mais definidas, assim, retas ou mais curvas, que precisam de algo, de um acabamento mais preciso, sabe? É legal que você utilize, que vai te ajudar, inclusive, muito a chegar nesses objetivos. Agora, se você está desenhando, está fazendo um símbolo mais orgânico, mais para o lado da ilustração, assim, mais artístico, eu não acho que vai fazer diferença, não. Inclusive, eu acho que vai te atrapalhar. É claro que essa é uma decisão particular de cada um, não estou aqui para ditar regra para ninguém, mas eu acredito que, às vezes, o grid pode te atrapalhar. Você vai tentar montar uma estrutura para um desenho orgânico, não vai funcionar muito bem. E como eu falei, você vai acabar perdendo tempo, vai acabar te atrapalhando ainda mais. Eu queria mostrar para vocês um exemplo de grid aplicado à construção de símbolos, que é obviamente aí um trabalho do Alexandre Wöllner, que era um designer que utilizava muito o uso de grids nos seus trabalhos, esse grid modular. Então ele usava de forma genial. Ele foi um designer muito conhecido aqui no Brasil, um dos pioneiros no design gráfico, e ele desenhou símbolos, marcas aí para grandes empresas, e hoje ele tem o respeito aí de toda a comunidade. E ele utilizava muito bem esses recursos. Era um mestre, Eu acho que praticamente todos os símbolos, os logotipos, enfim, que ele criou, ele utilizou grids, ele utilizava grids. Então fica aí um grande exemplo para você pesquisar depois sobre o trabalho dele, que eu acho que vai te ajudar bastante a pensar em grid aplicados ao teu trabalho. Bom, e se eu te ajudei até aqui, já deixa o like, deixa um joinha aí para mim que ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que aqui está sempre tendo conteúdo sobre design. Como eu disse, o grid não é obrigatório, você vai ter que decidir quando vai utilizar, quando você não vai. Mas caso você tenha, de repente, um símbolo mais geométrico, que você precisa utilizar uma estrutura, eu vou levantar aqui três principais benefícios que o uso de grid vai te trazer. O primeiro é o maior controle das formas. Quando você está ali utilizando uma estrutura, fica mais fácil você ter controle do que você está fazendo. O segundo é a precisão. Então, algum ajuste mais fino, alguma coisa que às vezes ficaria muito difícil de você fazer de forma livre, tendo uma estrutura, tendo um grid ali, vai ficar, sim, mais fácil de você fazer e mais rápido. E o terceiro ponto é trabalhar de forma não destrutiva. O que seria isso? Se você trabalha com grids em camadas, ou seja, você desenha o grid, você cria a estrutura,
trava essa camada, abre outra camada para você trabalhar, e caso dessa nova camada as coisas não derem certo da forma como você esperava, você pode voltar, que você vai ter o grid ali ainda na camada que não foi destruída, né? Então eu acredito que, além de tudo, ajuda você a trabalhar de forma não destrutiva, e isso ajuda muito no fluxo de trabalho. Agora vamos falar sobre tipos de grids. Eu acredito que não há uma nomenclatura oficial, né? Tipos de grids, assim. Eu acho que não existe isso, nunca vi nada na literatura ou qualquer pessoa falando sobre isso. Mas, no meu ponto de vista, assim, mais pessoal mesmo, eu vejo duas formas, né, de ter esses grids, de utilizar, né? A primeira é de uma forma modular, né, uma malha construtiva, e a segunda são formas mais livres de trabalhar apenas com guias ali. Tem gente que acha que trabalhar com guias não é exatamente grid, mas como eu falei, não fique tão focado em nomenclaturas, tá? Eu vou falar sobre os dois exemplos aqui para vocês, e vocês vão conseguir ter uma percepção melhor do que eu estou falando. No grid modular, né, na malha construtiva, você utiliza módulos que podem ser somados, divididos, para formar novos blocos. Esses módulos, eles servem de medidas, ou para delimitar algum elemento ali, ou para espaçar, né, criar um espaçamento entre os elementos, ou para organizar ele de alguma forma ali dentro. Então, quando você tem uma malha, né, como eu já mostrei ali do Alexandre Wollner, você consegue ter esses controles da forma ali, manipular as formas ali dentro, e elas vão acabar servindo de guia, né, para você fazer o que você precisa ali dentro. E você não precisa fazer módulos quadrados, não. Você pode fazer diagonais, você pode usar círculos, retângulos. Então, essa parte dos módulos, você não precisa ficar preso ao quadrado, não. Você pode fazer da forma como você desejar, de acordo com os objetivos que você tem em mente, né? O resultado que você tem em mente. Nesse exemplo aqui, eu utilizei uma malha composta por módulos quadrados. Mas, nesse aqui, por exemplo, eu utilizei retas e diagonais, né? Meio que triângulos que formam hexágonos, que são circundados por círculos, que me ajudaram a chegar na forma final. E isso ajudou, né, a fazer toda essa construção e tudo mais. Então, eu não precisa você se prender àquele módulo quadrado, tá? E nesse aqui eu utilizei retas e diagonais, que me ajudou bastante a estabelecer a forma final, né? Então, sem eu ter essa estrutura, eu não conseguiria chegar nesse resultado onde eu cheguei. E tem também esse grid, que muita gente não chama de grid, fala que isso aqui são guias, e eu concordo, eu acho que está mais para guias e não para grid, né? Que é uma forma mais livre de trabalhar, sem necessariamente ter uma malha, um padrão ali, né? Enfim, uma estrutura que se repete ali para me ajudar nessa forma. Foi feito de forma mais livre, e eu acho que eu poderia ter usado sim uma malha, poderia ter usado uma coisa mais estruturada, mas achei que assim resolveu o meu problema, e foi assim que eu achei que, né, tomei essa decisão de usar dessa forma, tá? Essas guias também são muito utilizadas em tipografia. Nesse exemplo aqui desse logotipo que eu criei, como eu tive que desenhar essas letras do zero, eu utilizei esses guias para me auxiliar, tanto na espessura das hastes, quanto na compensação ótica das letras arredondadas. Então a gente sabe que as letras arredondadas, elas precisam de uma compensação ótica ali em relação às letras retas, né? E esses guias me ajudaram a delimitar essas compensações, as hastes, enfim, ajudou bastante. Essas guias também podem ser utilizadas para delimitar espaços proporcionais entre os elementos, né? Entre, por exemplo, o símbolo e a tipografia. Nesse exemplo aqui da Tutti, vocês podem ver aí que eu usei os módulos que foram usados no arredondamento das formas, né? Então eu utilizei o tamanho do raio ali, que eu utilizei para arredondar as formas do símbolo, para separar o logotipo do símbolo. Então é isso, pessoal. Lembrando que se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, se você acha que precisa acrescentar alguma informação nesse vídeo, deixa no comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, que aqui está sempre tendo um conteúdo sobre design. E compartilha esse conteúdo, né?
Manda esse conteúdo, copia o link ali, manda para um amigo. Quando a gente compartilha conteúdo, a gente acaba somando mais. Imagina que você vai mandar esse conteúdo para algum amigo, ele vai ficar super feliz, e quando ele vê algum conteúdo legal por aí na internet, ele também vai te mandar para retribuir esse favor que você fez para ele. A gente acaba criando uma corrente de compartilhamento. Isso é muito legal. Compartilhar informação ajuda quem está produzindo, ajuda quem está consumindo, e assim todo mundo cresce, todo mundo ganha, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau!